Boa tarde. Hoje nós vamos fazer correção da atividade de matemática. Então, vamos acompanhando aqui com a professora. Muitos milhares. Vai haver um torneio de basquete na cidade. O jogo da final vai acontecer no ginásio da escola, que tem 1.600 lugares. No total, são 16 times, 160 atletas. E Fabiana faz parte do time da escola. Essa é a Fabiana. Eu sou a cestinha do time. Vamos descer aqui. Você já conhece o ábaco, não é mesmo? Nós já falamos sobre ele. O ábaco é um instrumento de contagem e que cada haste representa uma ordem do sistema de numeração decimal. Unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades. A quantidade de argolas representa os algarismos considerados em cada ordem. E as hastes vazias são representadas por zeros. Então, se eu tenho uma haste aqui na unidade milhar e nenhuma nas outras, então eu tenho 1.000 só. Então, que número está representado neste ábaco? 1.000. Vamos colocando o Czinho de certo. As atividades de 1 a 4 são relacionadas ao torneio de basquete, estão relacionadas ao que nós lemos aqui em cima, certo? Escreva, segura direitinho, por favor. Escreva no quadro de ordens os números que se pedem. Então, nós apareceu o número, a quantidade de times. 16. Então, a gente representa o 6 na unidade e 1 na dezena. E escreve 16. Atletas, 160. Então, o 0 fica na unidade, o 6 na dezena e 1 na centena. 1.600. 0 na unidade, 0 na dezena, 6 na centena e 1 na unidade de milhar. Pode ser escrito 1.600 ou 1.600. Olha aqui, 600 é com SC. Decompõe esses números considerando as ordens. No vídeo passado, eu expliquei para vocês que tem várias formas de decompor o número, que pode ser pela adição, pode ser escrevendo qual ordem cada número está na casinha, então uma dezena, 6 unidades. Pode ser por meio da multiplicação ou pela abreviação de uma dezena ou 6 unidades. A forma como você escolheu para decompor pode ser qualquer uma dessas que está correta, tá? Então, vocês vão decompor o número 16, o 160 e o 1.600. Como vocês estão vendo aqui o meu livro, ele traz todas as opções. Então, qualquer uma dessas que você tenha escolhido está correto. Então, vamos colocar um Czinho aqui e no quadro e vamos para a próxima atividade. O que foi mudado nos números do quadro de uma linha para outra? Volta aqui um pouquinho no quadro, devagar, senão a gente vai ficar tonto. O que mudou? Ó, o 6 estava na unidade e 1 na dezena. Na próxima linha, o 6 foi para a dezena e 1 para a centena. E depois o 6 foi para a centena e 1 para a unidade milhar. Então, volta aqui. O que mudou, então? Que os algarismos foram mudando de posição. Então, vocês viram que o 6 estava numa posição primeiro na unidade, depois ele foi para a dezena, depois ele foi para a centena. Então, ele foi mudando de posição. O número 1 a mesma coisa. Agora, represente no ábaco a seguir os 3 números desse quadro. Então, nós temos aqui o 16, que foi representado por 6 unidades e 1 dezena. O 160, que não fica com nada na unidade e 6 dezenas e 1 centena. E o 1.600, nada na unidade, nada na dezena, 6 centenas e 1 unidade milhar. Número 3. Já foram vendidos 979 ingressos para o jogo e outros 20 ingressos foram doados para um asilo de idosos. Então, quantos ingressos ainda há para vender? Então, considerando que os 1.600 lugares são a quantidade de ingressos para serem vendidos. O que eu já deixei aqui pronto para ficar mais rápido o vídeo?
Então, se eu tenho 979 ingressos que foram vendidos, 979 já foi vendidos, e 20 ingressos que foram doados. Então, esses ingressos aqui não estão à venda mais, porque 979 vendido e 20 doou. Então, não vai vender os que doaram e os que estão vendidos novamente. Então, eu somei 979 mais 20. 9 mais 0, 9. 7 mais 2, 9. 9 mais nada, 9. Agora, eu vou retirar da quantidade de lugares, que eu tenho 1.600 lugares, menos 999. Então, o que a gente vai fazer? Retirar da unidade. Primeira coisa, a gente começa dos números que tem um valor menor, unidade. Tem como nada, eu preciso tirar 9, porque ele não tem esse ingresso. Então, o que a gente vai fazer? Pega da dezena. Na dezena tem? Não, nós vamos para a próxima casinha. Na centena tem? Sim. Então, eu vou retirar um dos 6 centenas, que vai ficar 5, e transformei em 10 dezenas. Porém, a unidade não está precisando, então eu vou retirar 1 da dezena, que ficou 9 dezenas. Uma dezena não significa 10 unidades, então ficou com 10 unidades. Então, agora sim dá pra gente resolver. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0. 5. Tem como tirar 9? Não. Então, a gente vai pegar, transformar aqui também. Vai na unidade milhar retirar 1, que fica mais 10 centenas com 5, viraram 15. 15 menos 9 são 6, certo? Então, o nosso resultado de ingresso que ainda falta ser vendido, 601. Você fez de outra forma, mas chegou ao resultado, tudo bem, não tem problema. Se você for retirando primeiro 979, depois retirou os 20, não tem problema. Chegou aos 601 ingressos, sua resposta, então, está certa. Próximo. Até o fim do dia, no total, foram vendidos 1.235 ingressos para a final. Represente este número no hábito. Então, 1.235. Eu tenho 5 unidades, eu tenho 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade milhar. Aqui eu já havia falado para vocês no vídeo, prestar bastante atenção, porque tem a ordem, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. E na letra B, escreva esse número no quadro valor de lugar. Então, ficou 5 na unidade, 3 na dezena, 2 na centena e 1 na unidade milhar. Como se lê esse número? Escrevo com palavras esse número, 1.235. Então, pode ser também 1.235. Corrigindo aqui, agora eu vou dar uma pausa para fazer a página seguinte. Então, vamos lá, continuar com a correção de matemática. Então, continuando, número 5, da página 36. Denis é filatelista, ou seja, ele coleciona selos. Denis participa de um clube de filatelistas com mais 4 pessoas. Veja na tabela a quantidade de selos da coleção de cada um. Então, aqui é o Denis. A minha coleção é formada por mais de 3.000 selos. Então, esse é o Denis. Aqui ele tem as pessoas e a quantidade de selos que cada uma guarda lá na sua coleção. Temos o Matheus, a Lélia, Alessandro, o Denis e o Nicolau. E a quantidade de selos de cada um. Aí, aqui a gente vem aqui pro lado. A arte de colecionar selos postais é conhecida como filatelia. No ano de 1840, foi criado o primeiro selo na Inglaterra. O Brasil foi o segundo país a utilizar selos em correspondências. O primeiro selo brasileiro, conhecido como Olho de Boi, foi criado em 1843 e é hoje um selo raro e muito procurado por colecionadores. Letra A. Em que século foi criado o primeiro selo brasileiro? Então, se a gente está falando aqui em 1840, então,
ó, lembra que a gente falou os dois primeiros números, não é o 18? Então, o número seria 19, o próximo, então, no século 19. Decomponha pelas ordens os números que representam a quantidade de selos da coleção de Dennis. Então, Dennis tem 3.336 selos. Então, aqui está decomposto, escrito, ó, 3 unidades de milhar, 3 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Se você fez de outra forma, também está correto. Se você colocou 3.000, mais 300, mais 30, mais 6, ou se você abreviou, qualquer uma das outras formas que a gente já falou está correto, viu? Então, Czinho de certo. C. Escreva em ordem crescente, que está crescendo, a quantidade de selos dos participantes do clube. Então, se é a ordem crescente, eu vou do menor para o maior. Então, para adiantar aqui, ó, então na minha resposta do meu livro já tá, ó, do menor, 426, depois 1069, depois 1767, 3.336 e depois 3.401. Essa é a ordem crescente, que eu vou do menor número para o maior, crescer. Segura aqui para mim, por favor. Aí. Escreva com palavras os números que representam as duas maiores quantidades de selo. Então, as duas maiores quantidades de selos são os 3 últimos números aqui. Então, eu vou escrever aqui como se lê esse número. Primeiro, 3.336 e o outro, 3.401. Então, ok. O Clube da Filatelistas foi fazer uma exposição das coleções dos participantes. Pronto? O Clube de Filatelistas vai fazer uma exposição das coleções dos participantes. Quantos selos serão expostos no total? Então, nós vamos juntar todas as quantidades de selo lá do quadro, porque eles vão expor, então todos os selos vão estar nessa exposição. Então, o que a gente vai fazer? Se todos estão lá, eu vou querer o total. Espere um pouquinho, aí. Então, eu juntei 3.401, mais 336, mais 1.767, mais 1.069 e mais 426, que deu 9.999. Certo? Ok, aqui. Então, aqui soma, por isso que eu não escrevi no papel. Você pode fazer por parte, juntando aos poucos, mas o resultado vai dar esse aqui da frente, ó, 9.999. Então, vamos para a próxima página. Represente esse número no ábaco ao lado. Então, o que a gente vai representar? 9.999. Então, cada ábaco aqui vai ficar com 9 hastes, né? 9 círculozinhos aqui dentro. Então, eu tenho 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas e 9 unidades de milhar. Um dia antes da exposição, um deles conseguiu mais um selo e acrescentou sua coleção. Quantos selos são agora no total? Como representamos no ábaco este número? O número que vem logo após o 9.999 é um número com 5 ordens, e por isso é necessário um ábaco com 5 hastes. Essa nova haste é da ordem das dezenas de milhar, que é o que está desenhado no meu, no de vocês não está. Então, já está desenhado aqui o ábaco que vocês têm que desenhar, representando as casinhas das unidades, dezenas, centena, e agora unidade de milhar e mais uma dezena de milhar. Então, quando acrescentou mais um selo lá em cima, a cada 10 unidades eu troquei por uma dezena. Aí a unidade vai ficar sem nada. A dezena trocou mais um, ficou com 10 dezenas. Então, eu troquei por uma centena. A centena vai ficar com 10, que também não pode ficar aqui. A cada 10 centenas eu troco por uma unidade de milhar. A unidade de milhar também, por sua vez, vai ficar com 10. Então, ela vai trocar por uma dezena de milhar, que é o que estava representado aqui. Então, depois de 9.999, a gente tem 10.000. Aqui embaixo, e tá explicando.
O número que vem logo depois de outro é chamado de sucessor. O sucessor de 9.999 é 10.000. Lemos 10.000. A representação desse número no ábaco é assim. Então, é assim que tem que ser desenhado aqui em cima. 10.000 tem uma dezena de milhar. O número que vem logo antes do outro é chamado de antecessor. O antecessor de 10.000 é 9.999. Então, escreva nos quadrinhos verdes o antecessor e nos quadrinhos laranjas o sucessor do número indicado no meio. Certo? Aqui, o verde é o que vem antes e o laranja que vai suceder, que vai vir depois deste número. Então, eu tenho o número 2. Quem vem antes do número 2? 1. Quem vem depois? O 3. 160. Quem vem antes do 160? 159. E depois? 161. Quem vem antes de 40? 39. Quem vem depois de 40? 41. Quem vem antes de 343? 342. E depois? 344. Quem vem antes de 100? 99. Quem vem depois de 100? 101. Quem vem antes de 2000? 1999. Quem vem depois de 2000? 2001. Então, a gente vai pôr um Czinho. Esse QR Code aqui, ó, ele é muito legal, porque ele vai mostrar essa transformação aqui, ó. A cada 10 unidades, troca por uma dezena. A cada 10 dezenas, eu troco por uma centena. E assim sucessivamente. Então, quem tem lá a leitura do QR Code, faça a leitura que você vai entender isso que a professora só tá falando, tá? Então, vamos parar aqui mais esse videozinho de correção pra gente fazer a próxima. Da página 38, que diz o seguinte: complete o quadro numérico com os números em ordem crescente. Então, é crescente, a gente vai começar então com um número menor e vai terminar com um número maior. Então, a gente tem 9.991, que é o primeiro número, e 9.992, 9.993, quem está faltando? 9.994, 9.995, e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar bem pertinho assim, para vocês observarem e ver se os numerais de vocês aí estão corretos, tá? Aqui embaixo, na última linha, eles não fizeram a linha completa, eles deixaram um espaço e colocaram só algumas casinhas para vocês completarem. Então, o que é interessante observar também neste quadro? Que cada coluna, vocês vão observar, vai terminar com o numeral 2, com o numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e terminar com 0. Então, vai ficar fácil aqui embaixo você descobrir qual o numeral que está faltando aqui na casinha. Pode olhar tanto pela coluna, como também pode vir contando como se tivesse o quadradinho aqui. Então, se o número aqui é 10.050 e aqui está faltando, então seria 10.051, 10.052, 10.053, aqui tá faltando 10.054, tá vendo? A casinha terminado com 4. 10.055, aqui tá faltando 10.056, casinha terminado com 6. Aqui seria o 10.057. Ó, na coluna da casinha que termina com 7. Aqui 10.058, 10.059, aqui o último, então seria 10.060. A questão da letra A, vamos fazer o Czinho aqui, que tá certo. A questão da letra A é no caderno, a gente não vai resolver ela aqui agora. Na letra B, qual é o antecessor do primeiro número desse quadro? Então, antecessor, quem vem antes de 9.991 é 9.990. Aqui tá escrito tanto com numeral ou por extenso. Qualquer uma das duas está correta, só que não pode iniciar com número. Então, resposta completa, por favor. E o Czinho aqui de correto. C. Qual é o sucessor do maior número desse quadro? Se falou que ele é em ordem crescente, então ele vai terminar com o maior número, que é o 10.060.
Então, do 10.060, quem é o sucessor? Quem vai vir depois de 10.060? Vai vir 10.061. Aqui tem as duas respostas. Você pode escolher qual das duas, porém, se for por numeral, resposta completa. O sucessor é 10.061. Letra D. Observe o quadro e indique o antecessor de 10.025. Quem vem antes de 10.025? Pode olhar lá no quadro para confirmar. É o 10.024. Quem é o sucessor de 10.025? Quem vem depois de 10.025? 10.026. O número cujo sucessor é 10.037. Quem vem depois de 10.037? É o 10.038. O número cujo antecessor é 10.041. Quem vem antes? Antecessor, quem vem antes? Antes de 10.041, 10.040. Explique com uma frase as posições ocupadas no quadro pelos antecessores de todos os números que tem um na ordem das unidades. Então, aqui é o quadro que todos têm um na ordem das unidades. Eu quero que vocês me expliquem o seguinte, o que acontece com os numerais que vêm antes desse número? Então, a gente pode vir para essa casinha aqui, que é os que vão vir antes, né? Então, os numerais que vão vir antes, a resposta é essa aqui. Então, os antecessores desses números estão na coluna dos números que tem 0 na ordem das unidades. Então, vão ter o numeral 0 na ordem das unidades. Então, quem é o antecessor de 10.001? Não é 10.000? Então, ele vai ter 0. De 10.011, não é o 10.010? Então, todos os antecessores desses números aqui, eles terminam com o numeral 0 nas unidades, que é a resposta, certo? F. Veja o espaço que falta na última linha do quadro. Escreva os números que estariam nesses espaços se a última linha do quadro estivesse completa. Então, a gente completou, como se estivesse completa, que a gente foi lá e falou, né? São esses numerais que estão faltando. Então, o que tá para responder aqui? Observando a coluna, é possível usar regularidades que elas apresentam para escrever os números dos espaços destacados, que são, quais são os números? 10.051, 10.052, 10.053, 10.055, 10.058, 10.059. Esses números são os números que estão faltando lá, certo? Então, esses números seriam o que deveriam estar naqueles espaços que a gente não contou aqui, só falou os numerais que estaria faltando, que é o que tem que ser escrito aqui embaixo, os numerais que estão faltando, certinho? Então, mais uma correçãozinha aqui feita de matemática.